Olá pessoal, eu sou Thiago, médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e eu estou gravando uma série de vídeos te mostrando os encantos do olho humano. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que funciona a luz. Como que a luz chega do objeto no nosso olho para a nossa interpretação. E para começar a nossa história, eu tenho que te contar da descoberta do Isaac Newton. Então, se você gosta desse assunto, já te peço para inscrever no meu canal, deixar o seu like e vem comigo que eu vou te mostrar como que funciona o processo da luz no olho humano. Para a gente entender melhor como que funciona a luz e o comportamento da luz nos diversos materiais, a gente tem que lembrar das descobertas do Isaac Newton, o mesmo Newton das leis de Newton, da lei da gravidade, da força, da ação e reação. E Newton, em 1672, lá no século 17, em seus estudos experimentais, descreveu a dispersão da luz através de um prisma. Então essa imagem aqui é clássica do experimento de Newton. Está ali Newton e seu assistente passando um feixe de luz branco através de um prisma e projetando num anteparo as cores decompostas. E o que é que ele concluiu disso? Que a luz branca é uma mistura de vários tipos de cores. Ele demonstrou isso e conseguiu fazer desse experimento replicável que quando você incide uma luz através de um prisma, essa luz se desvia para a base e se desvia de diferentes formas de acordo com o comprimento de onda, dando a decomposição das cores. E entender esses estudos de Newton desde do século 17 é muito importante até nos dias de hoje, porque nos ajudou a fazer os instrumentos ópticos para enxergar melhor, entender melhor como que a luz funciona no olho humano e coisas da vida prática também, como tirar fotografias, lente para filmadoras, entender as cores na composição de artes, modelos. Em tecnologia, por exemplo, a fibra ótica, em que a gente usa as leis, as descobertas da luz no comportamento em diferentes meios e consegue fazer cabos de fibra ótica que levam informações de alta qualidade, como conhecemos hoje, dentre diversos outros tipos de onda. Mas Newton, quando fez o seu experimento lá no século 17, ele acreditava que a luz era um pacote de partículas. E depois, com alguns refinamentos e outros estudos científicos, teve uma pequena mudança que a luz se comporta, sim, em pacotes de energia, mas ela se propaga em forma de onda. É uma forma de onda eletromagnética. Um fenômeno interessante da dispersão da luz, como chamamos, é o arco-íris. E todo mundo conhece que o arco-íris, quando a gente tem um raio de sol passando pelas gotículas de água, há uma dispersão da luz formando as cores do arco-íris. E essa sequência se replica, porque a luz tem a sua característica de ser formada por umas frequências de ondas dentro do visível que reconhecemos através do seu padrão e de seu comportamento específico dentre os diferentes meios. E para conhecer, a gente precisa entender, como a gente pode observar aqui, o espectro de luz. A luz tem diferentes comprimentos de ondas e essa daqui é a frequência de luz do visível, em que o maior comprimento de onda é o vermelho e vai passando pelo laranja, amarelo, o verde, o azul e o violeta, que é o espectro com menor comprimento de onda. E a partir dali existe outros comprimentos de ondas ainda menor, mas que não está mais dentro do espectro da luz visível. São as luzes para o comprimento de onda maior infravermelho ou, no comprimento menor, o ultravioleta. Olha que interessante. Nós temos na nossa retina células especializadas na visão de cores. E nós temos essas células, são os cones, que são as células especializadas na visão de cor. Também tem os bastonetes, mas eles já estão realizados a visão
de contraste, de movimento grosseiro. E nós temos 3 tipos de cones nos nossos olhos. São os cones vermelhos, os cones verdes e os cones azuis. É muito interessante entender como que a luz se comporta quando ela passa de um meio para o outro. Então, a gente já sabe, através do estudo da luz, que a luz, quando ela passa de um meio menos denso, com menor índice de refração, para um meio mais denso em geral, que tem maior índice de refração, ela sofre uma mudança na sua curvatura. Então imagina, como a gente pode observar aqui, ó, a luz está vindo do ar e entrando na água e ela se aproxima da normal. A normal é uma linha perpendicular que tem nessa imagem e ela se aproxima mais dessa linha. Então, quando a luz passa do ar para a água, ela se aproxima mais da linha. Por isso que, por exemplo, ao se observar um copo de água com um lápis dentro, a gente pode ver essa imagem quebrada. O lápis parece que está quebrado. E a gente já sabe da nossa vida. Se a gente vê uma pessoa lá dentro da piscina, parece que a pessoa está quebrada. Uma parte da pessoa está de um jeito e a outra parte está de outro jeito. E aqui, ó, é a imagem do gatinho que está vendo o peixe lá dentro da água. Mas quando a luz sai do peixe que está dentro da água e passa para o ar, ela se afasta da normal, que é essa linha perpendicular que eu te falei. Então, o gato vê o peixinho, igual a gente está observando aqui, mais alto. E ele sabe que para ele pegar esse peixinho, ele tem que ver o peixe mais em cima, mas ele tem que atacar um pouco mais embaixo. Então, esses aspectos da luz no nosso dia a dia, é muito importante o entendimento. E dentro do olho não é diferente, porque cada parte do nosso olho tem um índice de refração diferente e a luz se comporta de uma forma diferente para dar o resultado final, que é direcionar ela para a retina. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui nessa tabela os diferentes índices de refração da córnea, do humor aquoso, e que vai fazer com que a imagem chegue lá no fundo de olho. Cada material na natureza tem seu índice de refração, e quanto maior seu índice de refração, e de maneira geral vamos relacionar com a densidade do material, a luz se aproxima mais e ela tem um comportamento diferente. Então, assim, na confecção dos nossos óculos, por exemplo, uma pessoa que tem um grau mais alto, ela deve dar preferência a uma lente com índice de refração maior. Em geral, as lentes com índice de refração maior, ela tem um custo mais elevado, mas ela tem um ganho também, que é ter uma espessura fininha. Então a pessoa evita de usar um fundo de garrafa, usar um óculos muito grosso, porque ela usa um material com maior índice de refração e tem as bordas mais regulares. A gente sabe, através do conhecimento do fenômeno da reflexão total, que a luz, quando sai de um meio de maior índice de refração para o menor, ela se afasta da linha, a linha imaginária que chamamos de normal, ela se afasta dessa linha perpendicular, vai se afastando, se afastando, se afastando, ao ponto de chegar a um ângulo que a gente chama de ângulo crítico. Esse ângulo é um ângulo que, se essa luz incidir qualquer inclinação maior do que esse ângulo limite, ela vai ser totalmente refletida. E esse é um princípio da formação, por exemplo, da fibra ótica, em que os raios infinitamente se refletem lá dentro daquele cabo de fibra ótica e conduz essa imagem em alta qualidade com uma direção conhecida, de uma forma unidirecional, e possibilita a tecnologia para a gente usar as fibras óticas no nosso cotidiano. Na oftalmologia, temos também a aplicação prática, claro, do fenômeno de reflexão total. Ao examinar o ângulo camerular, o seio camerular, o ângulo entre a córnea e a íris, e se você não viu o vídeo em que eu explico do ângulo do seio camerular, procure o vídeo que você vai conhecer melhor essa estrutura que tem alta importância no cuidado do tratamento do glaucoma.
E essa estrutura, por estar muito no ângulo da câmara anterior, ela está aqui no cantinho, ela sofre uma reflexão total. Então, quando o médico está usando esse aparelho para poder fazer o exame do olho da pessoa e examinar o seio camerular, ele precisa usar essa lente aqui, que é a lente de gonioscopia. Gonioscopia é a análise do ângulo, gônios referente ao ângulo e análise desse ângulo por sofrer esse fenômeno óptico de reflexão total. Um outro fenômeno que observamos é a dispersão da luz. E assim, normalmente a luz se dispersa de variadas formas, mas uma aplicação prática é, por exemplo, uma piscina em que está com as ondas tranquilas, que não tem onda, que a superfície está regular, a luz tem o caminho de entrar oblíquo e caminhar para o caminho normal que ela tem que ir naquele meio. E quando tem um monte de ondinhas, a luz se dispersa, então cada raio bate e pega um centro de curvatura daquela ondinha e se dispersa para algum lugar. É uma luz que não está em feixe organizado. E esse é um fenômeno da dispersão. Que no olho humano, por exemplo, para eu te mostrar, é o caso da hiperglicemia. Dispersão por índice, por exemplo. A pessoa tem uma variação desse meio e a luz se dispersa. Também a catarata. A catarata, que é um envelhecimento, uma opacificação do cristalino, e quando a catarata se forma, a luz, ao transitar naquele meio não mais homogêneo, ela se dispersa. E aí a pessoa não enxerga tão bem, ela perde um pouco da visão de contraste, e esse é o caminho natural da visão da pessoa na catarata. O fotógrafo usa muito a dispersão da luz quando ele quer evitar sombras, então ele usa uma fonte não pontual, uma fonte não direcional de luz, e usa algum anteparo para difundir aquela luz e assim espalhar melhor a captação de luz, ter raio vindo de todos os lugares. E isso é a partir do conhecimento da natureza da luz, que é o fenômeno da dispersão da luz. Um outro fenômeno interessante da gente conhecer é o fenômeno da absorção da luz, que esse sim tem muita aplicabilidade também no nosso cotidiano. E a gente tem, por exemplo, ao enxergar as cores, e qualquer cor, e esse fenômeno se repete, você usa o fenômeno da absorção da luz. Então, por exemplo, o vermelho vem uma luz branca, uma luz com todos os pacotes de cores, e aquele material absorve e emite o vermelho. Então, se é verde, absorve todos os outros comprimentos de ondas e emite o verde para você ver. Isso também tem muitas implicações práticas, inclusive no espectro de visível ou não visível. Por exemplo, nós temos as ondas em maiores comprimentos de ondas, do vermelho até o violeta, que vai diminuindo as ondas, mas ultravioleta, que são ondas mais curtas, tem uma característica de penetração maior nos tecidos, e é uma característica. E é usado na nossa prática, por exemplo, para fazer o raio-x. É um comprimento menor do espectro do visível e ela tem a característica de ultrapassar os tecidos. Então a gente consegue fazer o raio-x e ela tem a capacidade mais fotoquímica. Então, outro exemplo é a radioterapia. E já as ondas maiores, além do comprimento do visível, do ponto de vista de aplicabilidade clínica, são os lasers que queimam. Eles têm uma característica de comportamento nas ondas maiores, característica mais térmica e menos fotoquímica, como nos comprimentos menores. E uma característica no fenômeno da absorção das luzes é que, para enxergar o branco, a gente pega a luz natural e reflete todos os raios. E no preto, pega toda a luz e retém esses raios. Na oftalmologia, podemos usar lentes em filtro, como por exemplo esse filtro amarelo, o óculos de filtro amarelo. Ele é muito usado à noite para direção noturna.
e a característica é que ele pega os outros raios e deixa passar a luz amarela. Então ele evidencia a luminância do ambiente e destaca mais as cores. É um óculos bom para se dirigir à noite. Outro importante conhecimento sobre os fenômenos luminosos é a polarização da luz. A luz tem um comportamento eletromagnético em diversos planos e ela segue como ondas em planos diversos. E se você pega, por exemplo, um óculos polarizado ou qualquer polaroide, ele põe o raio, a onda, o raio de luz em um eixo pré-determinado. Então, se seu polaroide tem um eixo de 90 graus, a luz só vai seguir naquele eixo. E a gente tem óculos polarizado que, por exemplo, ajuda muito a pessoa a dirigir, sair em ambientes extremamente iluminados por organizar um pouco a bagunça ali da luz e a pessoa vê naquele eixo. Outro importante aplicabilidade que a gente conhece é o cinema 3D. Você usa um óculos polarizado. Em geral, eles polarizam o óculos do cinema 3D, um olho em um eixo e o outro olho em outro eixo. E na tela está sendo produzidos os mesmos imagem para ser enxergada num eixo e também no outro eixo. E na sua interpretação no cérebro é de profundidade. Então você tem aquela ideia do cinema 3D. Através de uma organização, através de um óculos polarizado, a gente consegue ter aquela experiência do cinema 3D. Um outro fenômeno é a difração da luz. E esse fenômeno é o que faz a gente enxergar através da pupila. E é o seguinte, um pequeno ponto de luz, uma pequena abertura faz com que a propagação da onda siga dessa forma. E aí, a pessoa que tem uma pupila menor, ela enxerga melhor, porque a pupila funciona ali como um novo ponto de emissão de luz. É como se a luz chega ali, sofre o efeito que nós chamamos de difração, e a luz se propaga, aquela pupila ela é um ponto emissor de luz. E aí, como a onda se propaga dessa forma eletromagnética, fica até melhor para poder a nossa retina, que é côncava, enxergar a onda que chega ali agora dessa maneira. E nós sabemos, na aplicabilidade, na prática nossa clínica, que a pupila menor, ela organiza melhor a luz. Há uma maior profundidade de foco, assim, a gente conhece esse fenômeno. Mas é claro, também uma pupila grande em uma córnea. Imagina, a nossa córnea, ela tem essa característica côncava e chega a luz de tudo quanto é maneira. Uma pupila menor organiza ali aqueles feixes e através desse fenômeno da difração faz com que a gente enxergue melhor. Esse fenômeno da difração também é muito usado na prática clínica através das lentes intraoculares para cirurgia de catarata. Então, a gente usa uma superfície regular nas lentes mais simples, que não tem essa tecnologia, mas uma forma de enxergar, tanto de perto quanto de longe, em mimetizar a acomodação que o cristalino perdeu. Após uma cirurgia de catarata, é inventar uma lente, que a lente ela tem a sua característica de guiar os raios majoritariamente para a retina, mas quando os objetos estão de perto, ele sofre o fenômeno da difração nesses pequenos dentes e artefatos que é construído na lente e que divide a imagem. Quando você enxerga bem de perto, do meio do caminho e até de longe em algumas lentes. Então eu espero ter te explicado nesse vídeo um pouco mais sobre os fenômenos ópticos, como que a luz se comporta nos diversos meios. Se você teve alguma experiência com luz, conta aqui para mim nos comentários, deixa aí sua experiência com esses fenômenos ópticos, que eu vou adorar discutir com você. E se inscreve no meu canal, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!